Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais um vídeo do canal. Me chamo Priscila Caldas e hoje eu queria contar um pouquinho mais sobre a minha história, a minha trajetória para vocês. Mas antes disso, você que não é inscrito aqui no canal, já clica lá e se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana nós teremos um vídeo novo aqui. E aproveita e já dá um like nesse vídeo para que a gente possa cooperar com o trabalho e o crescimento do canal, tá bom? Então vamos lá! Então vamos começar pelo começo, né? Eu sou a primeira filha de 3 de um casal, né? Sou irmã gêmea, eu tenho um irmão gêmeo, só que eu nasci 10 minutos antes, então eu sou primogênita desse casal. Os meus pais, eles não têm formação superior. A minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem, mas depois que ela descobriu que teve uma gestação gemelar, né, minha e do meu irmão, ela decidiu virar dona de casa e o meu pai é técnico de refrigeração. Nós nascemos num bairro chamado São João de Meriti, na verdade é uma cidade, e fica aqui na Baixada do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro. E é um lugar bem simples, bem pobre, nós viemos de uma família muito simples. E os meus pais sempre me incentivaram a estudar, eu e os meus irmãos. Por mais que a gente tenha vindo de uma família simples, a gente sempre teve o melhor que os meus pais podiam dar. Então, meu pai e minha mãe se desdobravam para poder trabalhar e conseguir as coisas pra gente. Eu e os meus irmãos, nós sempre estudamos em colégio particular, até o ensino médio, né? E ali a gente decidiu realmente ir para a escola pública, primeiro porque os colégios particulares, mesmo que não fossem tops, eles eram mais caros, e segundo, para a gente poder ter uma oportunidade aí de entrar na universidade pública, porque era esse o caminho que eu tinha que tomar. E eu não teria, por exemplo, dinheiro para pagar uma universidade privada, então eu precisava estudar e ingressar como um bolsista ou de alguma forma na universidade pública, e por isso que eu fui cursar o ensino médio na escola pública, né? E aí no ensino médio eu resolvi ir para um colégio normalista, e lá estudei sobre educação, sobre formação de professores, mas aí eu vi que não era a minha praia, né? Eu não curti muito trabalhar com crianças, apesar de gostar muito de ensinar. Ali a gente tem um período de estágio onde a gente ensina a alfabetização para jovens e adultos, e foi o lugar que eu mais me encontrei, porém a educação ainda não era a minha praia naquele momento. E de fato eu pensava muito e pesquisava muito sobre o que eu queria fazer no futuro, até que de fato eu decidi fazer e cursar enfermagem. Eu gostava muito de cuidar, eu via isso muito na minha mãe, por mais que ela não atuasse mais dentro do hospital, mas ela é uma pessoa que até hoje, ela é chamada para socorrer, para ajudar, então isso foi sempre um grande incentivador para mim. E aí, nesse período de ensino médio, acho que uns 2, 3 anos antes do vestibular, eu já comecei a fazer curso preparatório, fiz pré-vestibular social, então 3 anos ou 2 anos antes, eu não me recordo muito bem. Eu já comecei a fazer pré-vestibular social, então eu ia para os estágios pela manhã, ia para a escola à tarde e à noite ia para vestibular. Por mais que eu não fosse fazer o Enem de forma decisiva naquele ano, eu já estava treinando. Então, no ensino médio, eu me dediquei muito a estudar para que eu conseguisse uma bolsa na Universidade Federal, né? E de fato, no ano que eu fui prestar vestibular mesmo para poder ir para a faculdade, eu me dediquei mais, estudei mais e consegui passar nas 3 principais universidades aqui do Rio de Janeiro. E entre elas eu escolhi a UFRJ, que sempre foi um grande desejo ir para lá por conta de uma amiga também que tinha ingressado, né, na UFRJ e falava muito sobre as experiências de lá. Eu decidi ingressar na UFRJ e lá que eu comecei a ter a minha experiência com a saúde de fato. Então, no segundo período de universidade, eu já iniciei dentro da pesquisa científica, com uma bolsa de iniciação científica, né, e a minha linha de pesquisa era sobre oncologia, né, sobre câncer de pele em pacientes albinos. Foi a primeira vez que eu tive contato com oncologia, então a minha base de pesquisa era no INCA. Eu ia para o INCA depois da faculdade, nos períodos livres, para poder pegar dados em relação às pessoas que tinham câncer de pele, para saber quantas delas eram albinas ou se tinha algum registro sobre isso, né? E acabou que no final da pesquisa a gente descobriu que esses pacientes, né, que tinham albinismo e câncer de pele, eles não estavam mais ali no ambulatório, porque de fato o estado deles eram mais avançados, eles acabavam indo para outras clínicas. Mas isso é papo para um outro vídeo. E foi aí, cursando a faculdade, que eu no final decidi o que eu queria trabalhar de especialização, que foi a oncologia. No final da faculdade já comecei a iniciar os meus estudos para poder fazer as provas de residência, que são provas totalmente concorridas, principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. O último ano da faculdade foi o ano que eu me casei, então isso atrapalhou um pouquinho a minha rotina de estudos e eu não consegui passar para a prova que eu queria muito, que era a residência do INCA, né? Então, no ano seguinte, como eu já estava formada, eu decidi me dedicar a estudar e me preparar, né, para esses próximos concursos, que era de entrada na residência de oncologia.
E aí, gente, em 2017, que foi o ano que eu estava nesse processo de procura de primeiro emprego, né, de estudos para entrar na residência, eu passei por alguns problemas de saúde muito graves. Eu tive uma infecção chamada toxoplasmose, onde eu perdi cerca de 90% da minha visão do olho direito. Então foi um período muito intenso, né? O tratamento da toxoplasmose é um tratamento bem intenso, então eu passava muito mal, eu não conseguia me alimentar, eu vomitava o dia inteiro, fora a dor e a visão que ficou muito prejudicada. Então nesse período foi um período muito desafiador emocionalmente, porque já estava ali próximo das provas, eu já tinha feito um ano inteiro de treinamentos, de cursos preparatórios, de estudo, e eu estava vendo que as coisas não estavam andando, né? E no final, com muita fé, oração, determinação, eu consegui terminar o tratamento, finalizar o tratamento e recuperar grande parte da minha visão, né? E eu acredito muito que foi um milagre de Deus, porque o médico dizia pra mim que não teria como eu ter conseguido retornar a enxergar. Então nesse período eu comecei a me adaptar, né? Então como eu não podia enxergar para poder ler, né? Eu comecei a estudar por áudios, escutar aulas, né, e tudo mais. Então eu comecei a expandir mais essa forma de conhecimento, de forma de aprender. E foi muito, muito interessante para outras coisas na minha vida também. Então, após superar isso, eu estava de fato preparada para fazer as provas de residência. As principais residências que eu procurei foram a do INCA, aqui no Rio de Janeiro, né? A da Unirio, que tinha uma residência em oncologia também, e a do Sírio-Libanês, que era em São Paulo, que era uma das residências mais difíceis, mas eu resolvi também prestar, né, os concursos para poder passar. Mas o que eu queria de fato era a residência do INCA. Então, para que eu fale para vocês que a nossa vida é luta atrás de batalha, no dia que eu fui fazer o concurso lá da residência do INCA, eu estava próximo ao local de prova, né, andando, era um domingo à tarde, e eu acabei sendo assaltada. Sim, gente, olha, toda vez que eu lembro disso, me dá um arrepio, porque eu me preparei tudo, tinha todo o meu material de um ano de estudo, e eu fui assaltada, né, por dois caras. Eles levaram absolutamente tudo que eu tinha, era verão, quando eu fui fazer a prova, então eu estava com um vestidinho super leve, isso tudo na mochila, né, desde carteira, celular, todo o meu material de estudo, né, e eu falava com eles que eu queria entregar o celular, a carteira, mas que eles deixassem meus cadernos e eles quiseram levar absolutamente tudo. E eu entrei em desespero, né? A minha sorte é que Deus mandou um anjo, um taxista que me ajudou. Me levou pra delegacia e me emprestou o celular, telefone, que eu podia entrar em contato com meu esposo, com a minha família, pra me amparar nesse momento. Eu não sei como, mas eu ainda fui tentar fazer a prova, né? Eu fui na delegacia, peguei um boletim de ocorrência e uma caneta emprestada com o Uber. Olha, gente. E fui fazer a prova. É claro que eu não fui tão bem. Eu até cheguei perto, mas eu não consegui classificação pro INCA. E aí eu precisava dos outros dois resultados, né? Então, eu fui super bem na prova da Unirio e também na do Sírio-Libanês. Então, eu passei em segundo lugar na prova do Sírio-Libanês. E também passei aqui na Unirio. Fui fazer a minha matrícula no Sírio-Libanês, mas por coisas do destino, não deu certo o programa de ir pra lá, pra São Paulo, e morar em São Paulo. Eu acabei ficando aqui na Unirio. E descobri depois que eu entrei na residência da Unirio que ela tinha uma parceria com o INCA. Então, eu consegui fazer a minha formação tanto no Hospital Cacom, dos servidores do Estado, como também no INCA. Eu tô contando essa história porque isso eram eventos que me deixavam muito triste por muito tempo, tá? Mas hoje eu tenho clareza mental de que tudo isso aconteceu por um motivo e foi o que me trouxe até aqui, né? O que tá me trazendo a montar esse canal, a trazer esses vídeos, que foi a partir da minha residência lá no Servidores do Estado que eu descobri as práticas integrativas. Aí que eu ingressei na pós-graduação em acupuntura, que a princípio era somente para tratar dor, né? E depois eu me apaixonei pela medicina chinesa e hoje a gente vê inúmeras possibilidades que a gente pode estar fazendo para o paciente oncológico. Eu conheci também, em 2018, Ana Cardoso, que tem, né, um curso de acupuntura oncológica que hoje está se transformando num instituto e numa comunidade onde eu sou embaixadora. Então eu estou nesse caminhar desde 2018, com muito estudo, com muita informação, com artigos científicos, trazendo aí mais qualidade de vida para os pacientes que eu acompanho, seja de forma virtual, ou seja no consultório presencial aqui no Rio, né? E depois comecei a iniciar outras formações, como os florais básicos, como aromaterapia, sobre meditação, sobre mentalidade, tudo isso que hoje forma o suporte, de fato, dos meus atendimentos, né?
Depois de um tempo eu acabei descobrindo que sou portadora de endometriose, e isso foi uma das coisas principais e triviais para mudar o meu estilo de vida. Então hoje tudo que eu prego sobre mudança do estilo de vida é porque eu vivencio isso, e eu sei o quanto isso é importante para as portadoras de endometriose e também para quem tem câncer, né, para oncologia. Então é uma das coisas que eu prego dentro dos meus atendimentos, dentro das redes sociais, é a importância da gente ter um estilo de vida saudável. Então vocês vão ver aqui falando muito sobre estilo de vida saudável. E é isso que eu faço hoje, gente. Então eu tô aqui na internet para mostrar um pouco dessas possibilidades dentro das práticas integrativas, né, dentro da oncologia integrativa, dentro dos tratamentos de endometriose, né, e toda essa pegada do estilo de vida saudável. É uma parte da minha história, eu ainda vou contar em outros vídeos coisas mais específicas, mas se você gostou, já deixa seu joinha. E para me acompanhar mais de perto, né, eu vou sugerir que você me siga lá no Instagram, @PriscilaCaldas_, que é onde eu mostro de fato a minha rotina, né, de saúde, minha rotina de consultório, minha rotina de atendimentos, e onde eu passo muitas informações sobre saúde e qualidade de vida também. Então, até o próximo vídeo.